Segunda Reis, capítulo 7. Eliseu disse então: Escutem a palavra de Jeová. Assim diz Jeová: Amanhã, por volta desta hora, no portão de Samaria, um seá de farinha fina valerá um siclo, e 2 seás de cevada valerão um siclo. Então o oficial em que o rei confiava disse ao homem do verdadeiro Deus: Mesmo que você abrisse comportas nos céus, será que isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: Você verá isso acontecer com os seus próprios olhos, mas não comerá. Havia 4 leprosos à entrada do portão da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que vamos ficar sentados aqui até morrer? Se entrarmos na cidade, morreremos lá, pois há fome na cidade. Mas se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Então, vamos ao acampamento dos sírios. Se eles pouparem nossa vida, viveremos. Mas se nos entregarem à morte, morreremos. Então, eles saíram ao anoitecer e entraram no acampamento dos sírios. Quando chegaram à beira do acampamento dos sírios, não havia ninguém ali. Jeová havia feito que se ouvisse no acampamento dos sírios o barulho de carros de guerra e de cavalos, o barulho de um enorme exército, de modo que os sírios disseram uns aos outros: Vejam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eles fugiram imediatamente ao anoitecer, abandonando suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e deixando o acampamento como estava. Eles fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à beira do acampamento, entraram numa tenda e começaram a comer e a beber. Eles pegaram dali prata, ouro e roupas e foram escondê-los. Depois voltaram e entraram em outra tenda. Também pegaram ali coisas dali e foram escondê-las. Por fim disseram uns aos outros: O que estamos fazendo não é certo. Hoje é um dia de boas notícias. Se ficarmos calados e esperarmos até o amanhecer, mereceremos ser punidos. Vamos agora mesmo informar a casa do rei. Então foram, chamaram os porteiros da cidade e os informaram. Entramos no acampamento dos sírios, mas não havia ninguém lá. E não ouvimos nenhuma voz. Havia apenas cavalos e jumentos presos, e as tendas estavam como eles deixaram. Imediatamente os porteiros proclamaram a notícia, e ela foi anunciada na casa do rei. O rei se levantou depressa de noite e disse aos seus servos: Deixe-me dizer-lhes o que os sírios fizeram. Eles sabem que estamos com fome. Por isso saíram do acampamento para se esconder no campo, dizendo: Eles saíram da cidade, e nós os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos disse: Por favor, deixe alguns homens pegar 5 dos cavalos que restaram na cidade. Esses homens vão acabar do mesmo jeito que toda a multidão de Israel que resta aqui. Eles terão o mesmo fim que toda a multidão de Israel que já morreu. Deixe-nos então enviá-los para ver o que aconteceu. Assim, pegaram 2 cavalos de guerra com cavalos, 2 carros de guerra com cavalos, e o rei os enviou ao acampamento dos sírios e disse: Vão e vejam. E eles foram atrás deles até o Jordão. E todo o caminho estava cheio de roupas e objetos que os sírios tinham deixado para trás ao fugir em pânico. Os mensageiros voltaram e informaram o rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, 1 seá de farinha fina chegou a valer um siclo, e 2 seás de cevada chegaram a valer um siclo, segundo a palavra de Jeová. O rei tinha encarregado do portão o oficial em quem ele confiava, mas o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, assim como o homem do verdadeiro Deus disse ao rei quando tinha ido ao encontro dele. Aconteceu exatamente como o homem do verdadeiro Deus tinha dito ao rei. Amanhã, nesta hora, 2 seás de cevada valerão um siclo, e 1 seá de farinha valerá um siclo no portão de Samaria. Mas o oficial tinha dito ao homem do verdadeiro Deus: Mesmo que Jeová abrisse as comportas nos céus, será que uma coisa dessas poderia acontecer? E Eliseu tinha respondido: Você verá isso acontecer com os seus próprios olhos, mas não comerá. Foi exatamente isso que aconteceu com ele, pois o povo o pisoteou no portão e ele morreu.